Graça e paz, amados irmãos. Eu creio que você já se deparou com esse texto bíblico no livro de Tiago, no seu capítulo 5, no versículo 16, a parte B do versículo 16, que diz o seguinte: a oração do justo é poderosa e eficaz. Sim, eu sei que você já leu esse texto bíblico e quando você se deparou com esse versículo, a primeira coisa que surgiu na tua mente foi fazer uma autoavaliação. Você lembrou que você é aquele que ontem pecou, aquele que ontem mentiu, roubou, aquele que ontem invejou o próximo, aquele que hoje desobedeceu aos pais e logo você, tiveste a percepção e olhaste para o versículo 16, disseste que não, esse versículo não é para mim, não me qualifica, porque eu não sou justo. Eu não me encontro na categoria dos irmãos justos, então Deus não vai ouvir a minha oração. Porque Deus não vai ouvir a minha oração, então não preciso mais orar, eu vou contactar somente o pastor, o profeta, o evangelista, o apóstolo, o missionário, o diácono, porque eles são mais próximos de Deus e quando eles orar, imediatamente Deus vai responder a minha oração. Eu quero aqui hoje te dar as boas novas, te dizer que isso não é a verdade. Deus não ouve somente a oração do pastor, Deus não ouve somente a oração do apóstolo, Deus não ouve somente a oração do profeta, Deus não ouve somente a oração do diácono, Deus ouve a oração de todos os seus filhos. Todo aquele que é cristão, que crê em Jesus, recebeu a vida de Cristo, recebeu a salvação e Deus lhe justificou pela fé na pessoa do seu amado filho Jesus. Então Deus ouve a oração de todos os seus filhos. Não tem um grupo ou um nível ou grupo de categoria elite dos irmãos que Deus ouve, porque essa é a ideia que muitos cristãos têm. Por isso é que nós temos cristãos hoje que não dependem dele mesmo, orar diretamente para Deus, que quando tem algum problema, logo está a correr no pastor, está a correr no profeta, está a correr logo no apóstolo, porque ele não acredita, não aceita que ele é justo e que Deus ouve a sua oração. Então ele julga que Deus só ouve a oração do profeta dele, do pastor dele, porque são servos do Senhor que estão sempre aí no altar, então Deus ouve as suas orações. Eu quero aqui te dizer, meu amado irmão, isso não é a verdade. Deus ouve a oração de todos os seus filhos e não existe categoria. Porque quando a pessoa se depara com o evangelho lhe é pregado e ele crê em Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, Deus justifica essa pessoa em Cristo Jesus e essa pessoa entra na categoria de filho. E como filho, Deus ouve a oração de todos os seus filhos. No livro de 2 de Coríntios, no seu capítulo 5, no versículo 21, vamos fazer a leitura, nos diz o seguinte: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, hoje nós temos essa percepção que Deus não ouve a nossa oração, porque nós temos a ideia da justiça baseando na definição que o dicionário da língua portuguesa nos passa. Segundo o dicionário da língua portuguesa, alguém ou a pessoa justa é aquela pessoa que anda na retidão. E aquela pessoa que é reta, aquela pessoa que não peca. Mas segundo a Bíblia, quando a Bíblia define a justiça, define que o homem é justificado, é justiça de Deus, ele está a se referir que esta pessoa que crê em Jesus, Deus tirou essa pessoa, colocou esta pessoa numa posição correta diante dele. Isso quer dizer que já não existe a barreira do pecado que possa impedir o relacionamento da pessoa com Deus. E isso não quer dizer que a pessoa que é justificada não vai pecar, não vai falhar. Vai falhar, vai sim. Muitas das vezes vai pecar sim, mas o pecar ou a falha dele não vai trazer nenhum obstáculo entre ele e Deus, porque a pessoa foi justificada pela fé
em Cristo Jesus. A obediência de Cristo é que lhe justificou. Não foi a obediência dessa pessoa, não foi a justiça dessa pessoa que lhe qualificou, que lhe colocou na posição correta diante de Deus, mas foi a justiça de quem? De Cristo. Sendo então, se Deus é que nos justificou, então todos nós que somos os cristãos, que somos filhos de Deus, estamos no mesmo nível da categoria, temos a liberdade, temos o acesso de nós podemos ter a comunicação direta com o nosso Pai e Deus nos ouvir imediatamente. Então nós precisamos entender que o irmão Tiago aqui não está a dizer que existe nível ou categoria de pessoas que são mais próximas de Deus e outras não são mais próximas de Deus. Mas Tiago aqui está a incentivar os cristãos, se nós lemos o versículo 15, ele vai dizendo que levais a carga uns aos outros, né? Então ele vai mostrando, vai incentivando que os cristãos precisam ter mais confiança, precisam orar, entrar na presença, ter a liberdade de comunicar-se com Deus, com o Pai, com confiança, que hoje nós somos justificados. Nós hoje somos justificados. Deus nos justificou na pessoa do seu amado Filho Jesus. E hoje nós temos acesso diretamente com Ele. Então Deus ouve a oração de todos os seus filhos. Deus não ouve somente a oração daqueles irmãos que nós temos, né, temos assim percepção que não, esse irmão é justo porque não vimos que o irmão pecou. Porque a Bíblia vai mostrando que todos nós pecamos. Destituídos fomos da glória de Deus. A única pessoa que nos qualificou, a única pessoa que nos qualifica é Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo, nós estamos em crise. Então, se estamos em Cristo, hoje nós temos a liberdade de podermos ter um relacionamento pessoal com Deus e Deus nos ouve sempre. Então, amado irmão, vamos mudar a nossa ideia. Quando nós tivermos a nos deparar com esse versículo, precisamos entender que Tiago aqui não está a passar mensagem que Deus só ouve a oração daquele irmão que é reto, não. Deus ouve a oração de todo justo. Justo que todos aqueles que creem em Jesus foram justificados pela fé. Então você e eu somos justiças de Deus e como justiça de Deus, quando nós oramos, a nossa oração é poderosa e eficaz. Isso quer dizer que a nossa oração chega assim aos ouvidos do nosso Deus, Deus nos ouve, Deus nos responde e Deus se comunica conosco. Que Deus continue a nos abençoar.